Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Viver é Cristo, Morrer é Lucro. É um prazer muito grande compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Esse é um estudo dos Salmos, então fique conosco até o final para que possamos refletir um pouco sobre ele. Salmo 2. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu construí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é o meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Deixem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Não sabemos de fato a quem pertence a autoria desse salmo, porém o apóstolo Paulo faz uma referência sobre ele em Atos dos Apóstolos, 4, versículos 25 ao 27 no Novo Testamento, atribuindo o salmo ao rei Davi. Então diz: tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra os gentios e contra os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Para um melhor entendimento, podemos dividir o Salmo 2 em 4 partes. A primeira dela vai do versículo 1 ao 3, a rebelião humana contra Deus e contra o seu ungido. A resposta do Senhor à rebeldia dos ímpios e o estabelecimento de um rei escolhido por Deus, a quem chamamos Messias, vem dos versículos 4 ao 6. Os versículos 7 ao 9 traz a autoridade de Deus e do 10 ao 12 fala sobre a responsabilidade que nós, seres humanos, temos com a sabedoria de Deus. Este salmo fala sobre a rebeldia do povo, daqueles que não se submetem à sua liderança e se revoltam contra o Senhor e contra o seu ungido, a quem conhecemos como Jesus Cristo, o Messias. O Evangelho de Deus veio para nos libertar, mas aqueles que não creem o encaram como uma prisão. A palavra de Deus é vista como amarras, algemas que impedem os ímpios de terem uma vida livre e pensam que nós, cristãos, vivemos uma vida de aprisionamento, de escravidão, porque seguimos os mandamentos de nosso Senhor. Porém, nós sabemos que é exatamente o contrário. Foi o pecado que entrou em nossa humanidade, trazendo a morte e a prisão. Afinal, quem nunca ouviu falar que o salário do pecado é a morte? Aquele que não crê olha para a Bíblia como um livro de regras que limitam e estragam o prazer mundano e são incapazes de entender que o pecado é, na verdade, o seu escravizador. E precisamos sempre ter viva em nossa mente a percepção de que, apesar de estarmos no mundo, nós não pertencemos a ele. Do seu trono lá do céu, Deus ri e zomba desse povo, dos inimigos que tentam atacá-lo com toda a força, já que nem mesmo o mais poderoso dos reis em qualquer parte do mundo não passa de uma criatura minúscula e insignificante diante da glória e majestade de Deus. O Senhor fala sobre a coroação de Jesus Cristo como um fato já consumado, e em contrapartida temos o contraste da fraqueza humana e a grande glória e todo o poder do Messias anunciado.
O rei Davi recebeu essa mensagem aproximadamente 1000 anos antes da vinda de Jesus Cristo para provar que a profecia se cumpriria. O versículo 7 fala sobre um reinado de domínio no céu que ocorreu através da morte e ressurreição de Jesus. Ao vencer a morte, ou seja, através da sua ressurreição, ele assume o seu lugar como sumo sacerdote eterno no Santo dos Santos. A expressão "hoje te gerei" refere-se unicamente ao ato de fazê-lo rei. Jesus é o Rei eterno e recebeu toda a autoridade sobre os povos da terra. Ele é o Rei eterno, ungido que reina e reinará para todo sempre sobre todas as nações. Com a sua vara de ferro, ele quebrará e fará em pedaços, como se fossem potes de barro, os rebeldes, pois o seu governo será absoluto. Mas o Messias não é apenas a mão que pesa sobre as nações. Ele é justiça, mas é amor. Ele oferece refúgio, conforto e abrigo aos que lhe amam e o buscam de todo o coração. Porque Jesus veio para trazer libertação ao mundo todo. Deus entrega o seu único filho para que tenhamos a opção da salvação, porque já estávamos mortos sem ele. Para concluir, temos o último versículo que nos diz: beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Beijá-lo nada mais é do que demonstrar o seu amor e a sua submissão ao Senhor Jesus e aceitá-lo como nosso único e verdadeiro Salvador. Pois, como diz o Salmo 33, versículo 12, que estudaremos mais à frente, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva em nosso canal, toque o sininho para você receber sempre as nossas atualizações e deixe o seu like para me ajudar a divulgá-lo. Que Deus abençoe infinitamente a sua vida. Até o próximo vídeo.